Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os medidores elétricos, mais precisamente amperímetro e voltímetro. Qual é a função desses dois elementos num circuito elétrico? O amperímetro, a função dele no circuito é medir corrente elétrica, medir a amperagem. A função do voltímetro é medir a DDP, medir a tensão ou voltagem, né? Em linguagem popular. Então, esses dois aparelhos têm essas duas funções: amperímetro mede corrente e voltímetro mede DDP. A equação que a gente utiliza é a primeira lei de Ohm, né? U igual a RI. Nós vamos calcular para o amperímetro, calcular a corrente, e para o voltímetro, calcular a DDP, normalmente usando a primeira lei de Ohm. Mas nós temos que entender algumas coisinhas aí a respeito desses dois elementos. A primeira coisa, amperímetro, ele tem que ser ligado em série com o aparelho que você precisa medir a corrente. Então, se você quer medir a corrente de uma TV, por exemplo, eu preciso colocar o amperímetro em série com a TV. Pode ser antes ou pode ser depois, como mostra, por exemplo, essa figura aqui, ó, né? Aqui foi colocado um amperímetro depois da resistência, mas esse amperímetro poderia ser colocado antes da resistência também. Não importa, desde que esteja em série. Mas se esse amperímetro tiver uma resistência, ele irá influenciar no circuito, porque você teria uma resistência do circuito mais a resistência do amperímetro, né? Isso não pode acontecer, porque o amperímetro não pode influenciar no circuito. Ele só está ali para medir a corrente, ele não pode modificar a corrente do circuito. Para isso, eu teria que ter um amperímetro de resistência zero, chamado amperímetro ideal, porque aí não influenciaria em nada no circuito. Mas isso é impossível, não tem como eu ter um aparelho com resistência zero. Mas eu posso construir então um amperímetro com resistência muito pequena, tão pequena que pode ser considerada zero. Essa resistência muito pequena é chamada resistência de shunt, tá? Então, o amperímetro funciona assim: uma resistência muito pequena, que é a resistência de shunt, tá? E é ligado em série com o aparelho que eu quero medir a corrente. Para calcular é só usar a primeira lei de Ohm. Bom, o voltímetro mede diferença de potencial. A diferença de potencial é entre dois pontos do circuito, né? É a DDP entre dois pontos do circuito. Então, o voltímetro tem que ser ligado nesses dois pontos do circuito para medir a DDP daqueles dois pontos, né? Então, o voltímetro vai estar ligado em paralelo com o aparelho que eu queira medir a DDP. O voltímetro, então, ligado em paralelo. Mas, se o voltímetro for ligado em paralelo, ele vai estar influenciando no circuito. Eu vou ter duas resistências em paralelo, né? Para isso não acontecer, eu tenho que construir um voltímetro com uma resistência muito grande, infinitamente grande. Por quê? Porque, de acordo com o desenho aqui, ó, a corrente que vem lá da bateria, a corrente que vem da fonte, ela vai subir. Quando ela chegar nesse nó aqui, nesse ponto, ela não pode se dividir. Ela não pode dividir uma parte para o voltímetro e a outra parte para a resistência. Para ela não dividir, só se aqui tiver uma resistência infinitamente grande, de forma que a corrente que vai passar por aqui seja infinitamente pequena, tão pequena que pode ser desprezível. Então, eu tenho um voltímetro com resistência muito grande, que a gente pode chamar de resistência infinita. Aí seria, então, um voltímetro ideal. Ele não interferiria em nada no circuito, né? Toda a corrente vai para a resistência e não vai para o voltímetro, tá? Então, para que ele funcione bem, ele tem que ser ligado em paralelo e ter uma resistência interna muito grande, ao contrário do amperímetro. Para calcular a tensão do voltímetro, usando a primeira lei de Ohm aqui, né? U igual a RI, da mesma forma, tá?
Então, resumindo, amperímetro tem resistência muito pequena e é ligado em série. Se for considerada zero a resistência, ele é um amperímetro ideal. O voltímetro tem que ser ligado em paralelo e ter uma resistência muito grande. Se essa resistência for infinita, ele é considerado um voltímetro ideal. Esses aparelhos ideais, amperímetro ideal e voltímetro ideal, eles não interferem em nada no circuito, ou seja, não modifica nada o circuito. Eles apenas medem corrente e tensão, nada mais do que isso, ok? Tranquilo? Um abraço, até a próxima.